Três, quatro. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Me ajude a melhorar, sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Sonda-me, quebranta-me, transforma que eu enche-me. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não transforma. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Usa-me. Encontrei a calmaria do lugar que sopra o vento da paz, bem junto às águas tranquilas. Sou estrangeiro, mas compreendo que o eterno lar começa no momento em que vivo para te encontrar. Hoje encontrei, em ti encontrei o meu lugar, o meu lugar. Encontrei o meu lugar, o meu lugar. Encontrei o meu lugar. Tão sublime,
Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos retornando para darmos continuidade ao terceiro dia do módulo 8 do Combatendo a Ansiedade, com o tema principal Ansioso por Nada. Mas antes gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este propósito em orações. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário do clique, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar sua fé, sua confiança naquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu. E se tiver um jeito melhor de combater as preocupações sem fim que te deixem acordado à noite, o descanso real está disponível, talvez mais perto do que você imagina. Substitua o pânico pela paz através deste propósito em orações de 7 dias. E nesta noite estamos trazendo o segundo testemunho. É realmente possível ter paz hoje? Cherry foi em busca de uma resposta há 11 anos. Aqui vai o que ela descobriu pelo caminho. Eu me lembro vivamente o dia que decidi que não poderia viver mais daquele jeito. Lá estava eu, uma seguidora de Cristo completamente devotada, reagindo à vida praticamente como qualquer um. Eu vivia com medo e preocupada, apesar de saber que não deveria estar assim. Constantemente lia a palavra de Deus sobre não ter medo e não ficar ansiosa com nada. Mas isso parecia impossível. Deus tem muito a dizer na Bíblia sobre medo e o seu antídoto, a paz. Em uma ocasião, Jesus e seus discípulos estavam em um barco, cruzando o mar da Galileia, quando uma tempestade furiosa ameaçou afundá-los. Todos lutavam para permanecer na superfície. E o que Jesus estava fazendo? Dormindo, bem no meio da tempestade. Os discípulos perguntaram: Mestre, não te importas que morramos? Jesus se levantou e repreendeu a tempestade e tudo ficou calmo. Então ele perguntou aos discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Marcos 4, versículo 40. Isso resumia muito bem as conversas que estava tendo com Deus. Eu podia sentir que ele estava me perguntando o porquê de estar com medo. E eu respondia: não é óbvio? Veja minhas circunstâncias. Quem não ficaria com medo? Na minha busca por paz, várias coisas se tornaram cristalinas. Ponto número 1. Minhas circunstâncias estavam determinando o meu nível de paz. Se as circunstâncias da vida fossem apenas boas, então eu estava em paz. Se as tempestades estivessem me rondando, ficava estressada, ansiosa e cansada por todo o tempo, exausta emocionalmente. Eu estava como os discípulos na tempestade. Estava com medo da tempestade, ferida e confusa porque achava que Deus não se importava. Mas Jesus me trouxe para o próximo tópico. Ponto número 2. Jesus estava tentando me ensinar que ter paz é possível, não importa a tempestade. Você se identifica com essa batalha? Não é fácil, não é? Eu ainda estava lutando para entender como Jesus poderia esperar que eu experimentasse paz na tempestade, imaginando se ele realmente se importava quando fiz outra descoberta. Ponto número 3. As tempestades revelam meu nível de confiança. Paz não significa que tudo está indo bem em sua vida. Significa estar em paz quando as tempestades estão sacudindo a sua vida. Eu não tinha aprendido a confiar em Deus e encontrar paz mesmo naquelas tempestades. Você já chegou nesse nível? Era óbvio que eu tinha que amadurecer, mas estou aprendendo que o caminho até a paz se encontra em confiarmos e fixarmos nossos pensamentos naquele que nunca se desestabiliza com as tempestades. Isso não acontece da noite para o dia, mas pouco a pouco. Mais paz e descanso rejuvenesceram minha alma cansada e fatigada. Cherry. E nesta noite trago 4 mensagens para a sua vida. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, a palavra diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições,
pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, não esteja inquieto, ansioso, preocupado e sem paz por causa das coisas que andam acontecendo. Você já ficou preocupado no passado e sabe que Deus resolveu diferente da sua intervenção. Tudo o que você precisa fazer é apresentar, preste atenção, é apresentar diante dele em oração e súplica o que aflige o seu coração. Como filho de Deus, eu sei da estatura de Cristo que você possui. Portanto, esteja confiante de que Ele fará tudo o que tem prometido tanto a você como a sua descendência. Deus tem coisas lindas para a sua vida e para tudo que você possui. Não tenha medo, porque o milagre vai se manifestar. O inimigo trabalha para tentar roubar o ânimo, oprimindo as vidas e tirando-as do foco. Precisamos crer que a nossa família e tudo o que temos estarão cobertos e protegidos. Há um poder designado para que o nosso êxito seja consolidado. Não tenha medo. Existem pessoas que estão tão oprimidas que adoecem e fracassam. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Provérbios 17, versículo 22. Olha, que poder irrevogável! Não esteja inquieto, ansioso, preocupado e sem paz por causa dessas coisas. Quais coisas? O que Deus está nos ministrando? Ele quer que eu receba toda a paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses capítulo 4, versículos 7 e 8. Quantas coisas nos perturbam e nos tiram do centro do propósito. Até parece que a obra é nossa e vamos levar na força do braço, eliminando o poder que ele nos outorgou. Observe que nos preocupamos tanto no passado e vimos que Deus resolveu diferente da nossa intervenção. Nós não precisamos dar uma ajudinha ao Senhor, mas Ele em tudo nos dará a força necessária para vencer. Tudo o que precisamos fazer é clamar a Ele. Não devemos colocar as coisas em ordem inversa. O Senhor quer continuar no controle. Você deixa? A preocupação é uma estratégia do adversário para nos incapacitar de realizar a obra e aperfeiçoar nossa confiança no Senhor. Por isso, essa inquietação é ilegítima. Reafirmo que não estamos tentando fazer o que indiferente, irresponsável nem desfocado. Na verdade, queremos que a fé seja devolvida para que o nosso coração seja guardado e fortalecido em Cristo Jesus. Somos um povo que decidiu amar e servir a Deus, porém a estratégia do adversário é nos enfraquecer, colocando interrogações sobre a nossa chamada e se estamos no lugar certo para exercermos a obra do Senhor. No livro de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41, a palavra diz: naquele dia, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então ele disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu irmão, minha irmã, o milagre em que Jesus acalma a tempestade nos ensina que não devemos temer as tormentas da vida. Jesus
não repreendeu os discípulos especificadamente por terem sentido medo, mas por não terem demonstrado uma fé madura. O problema é que a falta de fé inevitavelmente nos conduz ao medo. Além disso, é muito comum sentir medo diante de uma tempestade. Mas quando olhamos para Jesus, percebemos que esse medo não faz qualquer sentido. Durante aquela tempestade, os discípulos falharam em perceber que não havia nada a temer. O mar estava revolto e os ventos sopravam forte. Mas aquele que estendeu o firmamento e criou o mar e seus limites estava humildemente repousando na polpa da pequena embarcação que era sacudida pelas águas. Os discípulos deviam saber que, com Jesus no barco, eles estavam sempre seguros. Ele é o Senhor do universo. Ele controla todas as coisas de acordo com a sua vontade, até mesmo as forças da natureza que, aos olhos humanos, parecem indomáveis. São completamente subjugadas pelo seu poder. Quando Jesus acalmou a tempestade, ele cumpriu as Escrituras. O salmista escreveu que o Senhor é aquele que controla o vento e as ondas. Ele faz cessar a tormenta e acalma a violência das águas. Ele livra das dificuldades aqueles que o clamam na angústia, levando ao seu porto desejado. Salmos 107, versículos 23 a 30. Por isso, não devemos temer diante das adversidades que sacodem nosso barco. Jesus nos fez uma promessa que estaria conosco até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo 20. Nunca podemos deixar que o medo nos faça esquecer de que Jesus acalma a tempestade, seja qual for ela. Com Ele, em nosso barco, podemos repetir as palavras do rei Davi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Salmos 23, versículo 4. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, a palavra diz: Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que lindo e maravilhoso! O Senhor requer de nós bom ânimo, coragem, vontade e coração aberto para Jesus. Precisamos fazer nossa parte para que o Senhor venha nos ajudar. Ponto número 1. Sem atitude humana, não tem ajuda divina. Para ser bem-sucedido, vós precisa conhecer a vontade de Deus e fazer de seus caminhos e pensamentos os seus próprios caminhos e pensamentos. Precisa ter clareza sobre os propósitos de Deus e confiar totalmente na palavra e presença de Deus. Ponto número 2. Ser forte e corajoso. Ame a palavra de Deus sobre todas as coisas. A palavra de Deus nos revela que o Senhor falou a Josué para ele ter bom ânimo, não olhar para a direita e nem para a esquerda. O que significa isso? A palavra de Deus nos revela que devemos olhar sempre para a frente, para o alvo, que é Jesus Cristo. Ponto número 3. Os nossos problemas são maiores do que Deus? Jamais! Deus é infinitamente maior que qualquer problema. Muitas vezes Deus permite que soframos tribulações para testar a minha e a sua fé nele. Um exemplo claro foi o caso de Jó. Jó perdeu tudo que tinha, filhos, bens, ficou leproso, porém nunca blasfemiou ou murmurou contra Deus. No final, o Senhor restituiu seu servo Jó em dobro. Jesus, em sua palavra, diz a todos nós: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por último, entregue na mão de Deus suas aflições. O jugo do Senhor é leve e suave. Não permita que as tribulações, as aflições da vida venham lhe tirar da presença do Todo-Poderoso, pois nós, sem Deus, não somos absolutamente nada. Tenha fé, acredite, Deus não desiste de você. Nunca. Você tem um grande valor para Deus. Você é muito amado pelo Pai. Se não fosse assim, Ele não lhe teria dado o dom da vida. Sabia que até mesmo a sua fé é um dom dado por Deus? Por isso, porque o Senhor deseja a sua felicidade mais que você mesmo. Pode ter certeza. Então, irmão, irmã, persista, persevere até o fim numa fé firme, confiante e incondicional.
pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. E por fim, nesta noite, a meditação no livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Mente firme em ti. Sim, meu irmão, minha irmã, só que neste mundo em que vivemos, o que não falta são coisas enganosas e envenenadas, sempre a exigir nossa atenção. Tudo conspira para nos tirar a paz. Nossos cartões são clonados e nossos ônibus estão sucateados. Antes que o sinal à frente fique verde, o carro de trás buzina desaforadamente. De dia somos assaltados e de noite tememos pelas balas perdidas. A Bíblia nos ensina o seguinte: se eu, como crente, quiser, posso aumentar imensamente aquela lista de coisas que prejudicam nossa paz. Entretanto, se eu quiser adotar a criatividade da Bíblia, ao invés de fixar minha atenção e minha percepção nas ruindades do mundo, posso fixar minha mente no Senhor soberano do mundo. Aí, como nossa percepção depende do enfoque de nossa atenção, gradualmente vamos sentir a realidade da paz do Senhor, que excede todo entendimento. Fixar a mente em Cristo não é fingir que o mundo é de cor de rosa, é reconhecer nossos medos e, corajosamente, entregá-los ao Senhor. Aquele cuja mente está firme em Cristo é premiado com paz interior. Meu irmão, minha irmã, não perca o seu propósito. Por amor a mais, você pode perder o seu propósito. Só porque alguém lhe oferece conselhos, um emprego ou uma promoção, não quer dizer que você deve aceitar. Deixe a sua natureza singular definir o caminho da sua vida. Isaías orou: tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Antes que você troque o seu título de emprego, examine a sua perspectiva de vida. Como diz um provérbio chinês, ainda que você durma num quarto com 1000 tapetes, você só poderá dormir em cima de um deles. Sucesso não é definido por posição ou salário, mas por isso, fazendo mais daquilo que você faz melhor. Pais, deem este conselho para seus filhos, ensine eles a fazerem tão bem o que eles amam fazer, que alguém os pagará para fazer isso. Não fiquem obcecados por adquirir bens materiais, estejam satisfeitos com o que já possuem. Hebreus 13, versículo 5. Não se perca em seus problemas. Nossas mentes não podem se encher de Deus ao mesmo tempo que se enche de medo. Não se perca em seus problemas. Levante os seus olhos. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 26, versículo 3. Você está preocupado, ansioso e não consegue dormir? Então, regozije-se na soberania de Deus. Eu lhe desafio em dobro a expor suas preocupações em 1 hora de louvor. Suas preocupações vão derreter como gelo na calçada no verão. Jeremias traça uma conexão direta entre fé e paz. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca. Jeremias 17, versículos 7 e 8. Meu irmão, minha irmã, e eu encerro este terceiro dia com o seguinte pensamento. Enquanto seja ingênuo, por um lado, pensar que confiar em Deus faz com que todos os nossos problemas vão sumir,
Cristão, tens muitos dos mesmos problemas que pessoas que não acreditam têm porque são seres humanos. Por outro lado, é verdade. Se confiarmos em Deus, acreditamos que o nosso trabalho está nas mãos dele e que, no fim, compartilharemos na sua presença vitoriosa e gloriosa. Significa que as nossas vidas não são vividas em vão. Isso não é apenas confiança, é a fundação da verdadeira paz. Viver a vida ao máximo sabendo o que importa e não precisamos ficar ansiosos sobre os resultados. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém e graças a Deus. Oremos. Todo-Poderoso Pai da paz, obrigado por me dar a segurança que a minha vida não será em vão, que eu possa compartilhar essa paz com outros hoje. Em nome de Jesus, meu príncipe da paz, eu oro e abençoo a cada um que está passando por este momento difícil, que é o transtorno da ansiedade, a síndrome do pânico, o início de uma depressão. Que através dessa mensagem possa edificar as suas vidas para a honra e a glória do Senhor Jesus. Mais uma vez agradeço e enalteço o seu nome, Jesus. Amém e graças a Deus.